A mente humana pode ser moldada, dobrada e até mesmo despedaçada com as ferramentas certas. Mas o que acontece quando o alvo dessa manipulação é uma das mentes mais afiadas do mundo, em um jogo onde lógica e sanidade são testadas até o limite? Quem será o verdadeiro vencedor? Sherlock Holmes sabia que cada crime escondia um padrão, cada enigma era um fio a ser puxado. Mas e se o próprio enigma fosse a armadilha? E se resolver um mistério significasse entrar em um jogo arquitetado não para ser vencido, mas para quebrar a mente do jogador? A noite em Baker Street era fria e silenciosa, mas havia algo no ar, uma tensão invisível que se espalhava pelo ambiente como um presságio. Holmes estava sentado em sua poltrona, os olhos fixos em um pedaço de papel que repousava sobre a mesa, enquanto Watson folheava suas anotações, sentindo o peso daquele silêncio inquietante. Foi então que o som veio, um golpe seco contra a porta, forte o suficiente para ecoar pelas paredes do apartamento. Watson ergueu o olhar, seus instintos despertos. Holmes, no entanto, não se moveu imediatamente, apenas inspirou fundo e, sem desviar os olhos do papel, disse calmamente: "Entre." A porta se abriu lentamente, revelando um homem de expressão abatida. Sua respiração estava acelerada, como se tivesse corrido até ali, e suas mãos tremiam levemente ao apertar o chapéu entre os dedos. Ele hesitou por um momento antes de falar. "Sr. Holmes, eu preciso de sua ajuda." O detetive o observou com olhos afiados, captando cada detalhe. Roupas elegantes, mas amassadas, um tique nervoso no canto da boca. Um homem acostumado ao controle, mas que agora estava claramente à beira do colapso. "Sente-se", disse Holmes, indicando a cadeira diante dele. "E me diga, o que o trouxe até aqui a esta hora da noite?" O visitante engoliu em seco, puxando do bolso um envelope amassado. "Isto." Ele o entregou a Holmes com as mãos trêmulas. O detetive pegou o envelope, analisando a textura do papel, o peso da mensagem oculta dentro. Com um gesto preciso, abriu-o e retirou uma folha amarelada, onde palavras haviam sido rabiscadas com pressa. Watson inclinou-se ligeiramente, tentando ler por cima do ombro do amigo. Holmes, por sua vez, recitou o conteúdo em voz baixa, quase como se estivesse pensando alto. "Eu falo sem uma boca e escuto sem ouvidos. Não tenho corpo, mas cresço com o vento. O que sou eu?" Por um momento, apenas o crepitar do fogo preencheu a sala. Watson franziu a testa. Isso é um enigma." Holmes manteve a expressão impassível, mas um brilho curioso dançou em seus olhos. "Sim, Watson, mas não é um simples enigma." Ele ergueu o olhar para o homem sentado à sua frente. "Há algo a mais nisso, não há?" O visitante hesitou antes de responder. Sua voz saiu em um sussurro carregado de pavor. "Se não resolver, alguém morrerá." Watson prendeu a respiração. Holmes, no entanto, não pareceu surpreso. Ele apenas apoiou o papel sobre a mesa e cruzou os dedos diante do rosto, pensativo. "Muito bem", disse finalmente. "Vamos descobrir quem está por trás deste jogo. E qual é o preço de perder?" A escuridão lá fora parecia se aprofundar enquanto a mente do detetive mergulhava no primeiro fio desse mistério. Um enigma era apenas o começo, mas por trás de cada pergunta havia sempre uma verdade esperando para ser revelada. E dessa vez, a verdade poderia ser mais perigosa do que qualquer resposta. Holmes passou os dedos lentamente sobre o papel envelhecido, analisando cada marca de tinta como se estivesse lendo mais do que apenas as palavras escritas. Watson, por outro lado, observava a cena com um olhar desconfiado. "Este enigma pode ser apenas uma distração", sugeriu ele, "um artifício para desviar nossa atenção do verdadeiro crime." Holmes manteve os olhos fixos no papel. "Ou pode ser o crime em si." O detetive ergueu o olhar para o visitante, que continuava inquieto na cadeira, as mãos apertadas contra os joelhos. "Quem lhe deu isso?" O homem hesitou antes de responder. "Foi entregue na minha residência esta manhã."
Um envelope sem remetente, apenas com meu nome. Mas junto a ele havia algo mais. Ele abriu o casaco e puxou uma pequena fotografia, colocando-a sobre a mesa. Holmes pegou a imagem e a examinou. Mostrava uma mulher de aparência aflita, amarrada a uma cadeira, seu rosto parcialmente coberto por sombras. Watson arregalou os olhos. Meu Deus! Isso é um sequestro! O visitante assentiu. A mensagem dizia que, se este enigma não fosse resolvido até o amanhecer, essa mulher morreria. Holmes ficou em silêncio por um instante. A simples presença de um enigma não era o que mais o preocupava. Era o método. Ele já tinha visto isso antes. Você já ouviu falar do código Enigma? Perguntou ele de repente. Watson piscou, confuso. O código usado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial? Exatamente. Criado em 1918 e usado amplamente na década de 1940, o Enigma era uma máquina de criptografia que permitia mensagens altamente codificadas. O objetivo: criar desafios impossíveis de serem decifrados, a menos que você tivesse a chave correta. Watson cruzou os braços. E você acha que esse caso tem algo a ver com isso? Holmes colocou a fotografia sobre a mesa e inclinou-se ligeiramente para a frente. Alguém quer testar minha mente, mas não é um teste comum. Isso tem um propósito. Watson suspirou. E qual seria esse propósito? Holmes olhou diretamente para o visitante. Diga-me, senhor, o que você faz para viver? O homem engoliu em seco antes de responder. Eu sou um matemático. Trabalho para uma empresa que desenvolve sistemas de segurança avançados. Holmes trocou um olhar rápido com Watson. Sistemas de segurança? Sim, continuou o homem. Estamos desenvolvendo um novo método de criptografia para proteger informações sigilosas. Holmes apoiou os cotovelos na mesa. Então essa mulher não é uma escolha aleatória. Quem quer que tenha planejado isso sabia exatamente a quem atingir. Watson balançou a cabeça. Você está dizendo que esse jogo não é apenas sobre você, mas sobre algo maior? Holmes assentiu. Exatamente. Esse não é apenas um enigma, é uma armadilha. O visitante passou a mão pela testa suada. Eu não entendo. Holmes se recostou na poltrona, suas engrenagens mentais girando rapidamente. Você entende mais do que imagina, meu. E é por isso que está aqui. Você é a peça central de um jogo muito mais complexo. O detetive ficou em silêncio por observando o homem à sua frente. Ele já tinha visto esse tipo de um inimigo sem rosto, movendo as peças no tabuleiro com precisão milimétrica. Esse não era um simples sequestro. Era um teste. Mas a verdadeira pergunta era: quem estava por trás dele? E, mais importante, qual era o próximo movimento? A tensão na sala parecia crescer a cada segundo. O visitante respirava de forma irregular, Watson se mantinha atento e Holmes... Bem, Holmes continuava imerso na análise dos detalhes. Seus dedos deslizaram sobre a fotografia como se tentassem absorver mais informações do que os olhos poderiam ver. Não se trata apenas de um enigma, murmurou finalmente. Watson se inclinou para a frente. O que quer dizer? Holmes ergueu os olhos, sua expressão carregada de significado. Existem padrões, meu caro Watson. A forma como essa mensagem foi entregue, o tempo escolhido e, mais importante, o impacto psicológico que ela causa. O visitante franziu a testa. Como assim? Holmes girou a folha do enigma entre os dedos. Manipulação. Você foi colocado em uma situação de alto estresse, forçado a procurar ajuda sem entender exatamente o que está acontecendo. Isso não foi um simples aviso de sequestro, foi um convite. Watson balançou a cabeça confuso. Está sugerindo que quem quer que tenha feito isso não está apenas cometendo um crime, mas também tentando criar um efeito psicológico específico. Holmes assentiu. Exatamente. Não se trata apenas de intimidar. É um processo meticulosamente planejado para gerar medo e confusão, forçando a vítima a agir de maneira previsível. É um método conhecido como coerção cognitiva. O visitante arregalou os olhos. Coerção cognitiva? Holmes colocou a fotografia sobre a mesa. Um método sofisticado de controle mental. Em situações de alta tensão,
O cérebro humano tende a buscar padrões e conexões, muitas vezes enxergando o significado onde não há. Isso leva a decisões impulsivas, e é exatamente isso que o autor deste jogo deseja. Watson exalou, tentando processar a informação. Você está dizendo que essa pessoa está manipulando não apenas a vítima, mas também nós? Holmes tocou a borda do papel levemente. Sim, Watson. Este caso não foi entregue a nós por acaso. O responsável sabia que eu aceitaria o desafio. Ele preparou cada detalhe para me atrair para dentro do jogo. O visitante passou as mãos pelo rosto, incrédulo. Mas qual seria o propósito disso? Holmes inclinou-se para a frente, o olhar intenso. Existem muitas razões pelas quais alguém desejaria manipular a mente de outro. Algumas pessoas fazem isso para obter poder, outras para testar seus limites, mas as mentes mais perigosas, essas fazem isso apenas pelo prazer de ver até onde alguém pode ser levado antes de quebrar. A sala ficou em silêncio. Watson olhou para Holmes, sua expressão carregada de preocupação. E se esse for o objetivo? E se, no fim das contas, não houver um crime a ser resolvido, apenas um jogo onde a única vitória é nos destruir? Holmes permaneceu imóvel por um instante, seu olhar fixo na chama oscilante da lareira. Então, Watson, esse será um jogo que eu não posso perder. Lentamente, ele pegou o papel do enigma novamente, suas engrenagens mentais já trabalhando no próximo passo. Ele sabia que não estava lidando apenas com um criminoso comum. Estava lidando com alguém que entendia o jogo da mente tão bem quanto ele, e talvez até melhor. Holmes permaneceu imóvel, os olhos fixos no papel, mas sua mente já não estava ali. Watson percebeu a mudança sutil. O detetive, sempre tão seguro de suas conclusões, agora parecia envolto em um silêncio perturbador. Holmes! Chamou Watson, tentando puxá-lo de volta à realidade. Holmes piscou algumas vezes antes de erguer o olhar. Você já parou para pensar, Watson, no quão fina é a linha que separa a genialidade da loucura? Watson franziu a testa. Suponho que tenha a ver com a percepção da realidade. Holmes assentiu lentamente, precisamente. Mas o que aconteceria se alguém decidisse manipular essa percepção? Se, pouco a pouco, a lógica fosse distorcida até o ponto em que o mais racional dos homens começasse a questionar a própria sanidade? O visitante arregalou os olhos, nervoso. Está dizendo que esse é o verdadeiro jogo? Holmes girou o papel do enigma entre os dedos. Se analisarmos friamente, há padrões aqui. A escolha do enigma, o tempo limite, a ameaça direta, tudo isso foi calculado para gerar uma reação emocional, não apenas para apresentar um desafio lógico. Watson cruzou os braços. Estão tentando mexer com sua cabeça. Holmes inclinou-se ligeiramente para a frente. Não apenas comigo, Watson. Qualquer mente brilhante pode ser forçada a duvidar de si mesma. Tudo o que se precisa é a abordagem certa. O visitante apertou as mãos nervosamente sobre os joelhos. Então essa pessoa quer enlouquecê-lo? Holmes exalou devagar. Não é uma questão de loucura no sentido comum da palavra. É um teste. Eles querem ver até onde minha mente pode ser levada antes de ceder. Watson balançou a cabeça. Isso é absurdo. Ninguém pode simplesmente desmontar sua mente como se fosse um brinquedo. Holmes olhou para Watson, os olhos carregados de uma compreensão sombria. Você se lembra do caso de Lord Blackwood, o homem que usou a ilusão para convencer toda Londres de que possuía poderes sobrenaturais? Watson assentiu. Sim, mas no fim das contas, era apenas ciência e truques de ilusão. Exato. Ele não precisava da verdade para manipular as pessoas, apenas da sugestão certa. A mente humana preenche lacunas com medo, com dúvidas. O que está acontecendo agora não é muito diferente. Holmes voltou-se para o visitante. Diga-me, senhor, quantas horas de sono teve na última semana? O homem piscou, surpreso. Eu não sei. Muito poucas. Holmes sorriu de leve. Exato. Você já começou a duvidar de si mesmo, não é? A pressão, a ansiedade,
Tudo foi desenhado para desgastá-lo. O visitante engoliu em seco. Mas e se... E se eu já estiver quebrado? Holmes se levantou e começou a andar pela sala. Esse é o verdadeiro objetivo. Não se trata apenas de um enigma. Trata-se de ver o que acontece quando alguém é colocado sob estresse extremo, quando a lógica começa a desmoronar. O verdadeiro jogo é a mente. Watson passou a mão pelo rosto. Então, Holmes, se isso for verdade, como podemos vencer um jogo onde o objetivo é nos fazer duvidar da própria realidade? Holmes parou abruptamente, voltando-se para Watson com um olhar afiado, jogando de volta. Ele pegou o papel do enigma e o estudou com uma nova perspectiva. Não vou apenas resolver esse mistério. Vou desmontar o próprio jogo. E quando eu encontrar quem está por trás disso, eles verão que escolheram o oponente errado. O silêncio pairou sobre o ambiente. O visitante, ainda tremendo, olhava para Holmes como se esperasse que ele já tivesse todas as respostas. Watson manteve-se firme ao lado do amigo, mas a preocupação crescia em seu olhar. A questão agora não era apenas resolver um enigma, era sair dele inteiro. O mistério está quase resolvido, mas você já tem um palpite sobre o desfecho? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora, vamos às últimas descobertas deste caso. Holmes ficou em silêncio por um instante, segurando o papel com firmeza. Sua mente não se prendia apenas ao enigma diante de si, mas à mente que o havia criado. Se este era um jogo, seu adversário era alguém que conhecia não apenas as regras, mas como distorcê-las. Você já tem a resposta? Perguntou Watson, mantendo-se atento às expressões do amigo. Holmes respirou fundo antes de falar. A resposta para o enigma? Sim, mas a verdadeira questão não é o que ele significa, e sim por que ele foi feito. O visitante inclinou-se para a frente. E qual é a resposta? Holmes ergueu o olhar. O vento. Watson franziu a testa. Como assim? Falo sem uma boca e escuto sem ouvidos. O som do vento pode ser ouvido, mas ele não tem uma voz própria. Não tem o corpo, mas venho vivo com o vento. Ele não tem uma forma física, mas pode ser sentido em sua passagem. É um enigma clássico. O visitante arregalou os olhos. Mas, se era tão simples, então por que fizeram disso algo tão complexo? Holmes sorriu de canto. Porque o enigma em si nunca foi o verdadeiro desafio. A questão não era se eu poderia resolvê-lo, mas quanto tempo levaria para perceber que eu não deveria jogar esse jogo nos termos deles. Watson assentiu lentamente. Eles queriam fazer você duvidar. Exato. Queriam que eu questionasse se a resposta estava correta, se havia algo mais oculto, se minha mente era tão confiável quanto eu acreditava. Esse é o verdadeiro perigo desse tipo de jogo. Não a complexidade do enigma, mas a dúvida implantada no processo. O visitante passou as mãos pelo rosto, ainda em choque. Mas o que isso significa? Isso acabou? Holmes se levantou e começou a andar pela sala, pensativo. Não, isso foi apenas o primeiro movimento. Watson ficou tenso. Você acha que eles voltarão? Com certeza. Quem quer que esteja por trás disso esperava algo mais de mim. Eles não estavam apenas testando minha inteligência. Eles queriam medir minha reação, ver até onde poderiam me empurrar. O visitante se levantou abruptamente. Então o que faço agora? Holmes olhou para ele com seriedade. Você se afasta. Fique atento, mas não jogue o jogo deles. Se receber mais mensagens, não tente resolver nada sozinho. Me procure imediatamente. O homem assentiu, mas o medo em seus olhos ainda era evidente. Watson, inquieto, cruzou os braços. E quanto a você, Holmes, o que pretende fazer? Holmes virou-se para a janela, observando a noite que envolvia Londres. Eu faço o que sempre faço, Watson. Sigo as pistas. O médico suspirou.
Tem certeza de que esse não é um jogo perigoso demais? Holmes sorriu de leve, sem tirar os olhos da escuridão lá fora. Todo jogo tem um risco. Mas este não é apenas um mistério a ser resolvido. Watson franziu a testa. Então o que é? Holmes virou-se lentamente. Um convite. O silêncio preencheu a sala. Watson sentiu um arrepio, não pelo frio da noite, mas pela expressão de Holmes. Ele não parecia apenas intrigado, parecia desafiado. Lá fora, o vento uivava suavemente entre os becos de Londres, uma resposta silenciosa à mente que já começava a traçar o próximo passo. O jogo ainda não havia terminado. Talvez ele estivesse apenas começando. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gostou desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.